E hoje meu convidado mais do que especial, uma alegria, é uma honra estar aqui o presbítero Carlos Serafim. Amém. Presbítero Carlos Serafim, ele é da Igreja Assembleia de Deus, do Belém, e ele também faz parte da liderança, ele é líder dos jovens lá. E hoje nós vamos estar falando sobre os desafios da liderança, sobre a juventude, e hoje nós vamos estar conhecendo mais e mais esse homem de Deus abençoado. Vamos aí, já vou passar a palavra para ele se apresentar aí para os irmãos. Amém. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Espero que todos vocês estejam bem, ouvindo aqui a nossa voz. E esta noite aqui, através dessa live, Pastor Jeremias, possa ser uma noite aí de edificação para as pessoas. Que nós possamos aqui trocar algumas experiências, né? Não é nenhuma regra exata, mas é algo que Deus tem trabalhado em nós para compartilhar com o pessoal. Estamos aqui para aprender. Isso aí, glória a Deus. Irmãos, olha só que bênção. Tem bastante irmãos aí, ó. Irmão Francisco, nosso irmão Anderson Pissuti. É o Chico. É o Chico? Trabalha lá comigo no cestário. Um grande abraço, Chico. Ô, glória. Seja bem-vindo, irmãos. Também aí o Marcos. Olha só, bastante irmãos aí. Irmãos, nós temos aí nossos colaboradores. Beluce Aliança. Precisou de aliança? Beluce Aliança. E também nós temos também ali nosso irmão, né, Anderson Pissuti, MA Pissuti Refrigeração. Precisou de ar-condicionado, limpeza de estofados, limpeza em geral, instalação, MA Pissuti. E também festa, né, de criança tem que ter diversão, né? E hoje eu tô com o homem aqui, hein? Mundo Kids, diversão, Mundo Kids aí, ó, você que está chegando aí, a festa do aniversário do seu filho aí, nós temos aí o Mundo Kids, um mundo de diversão, tem diversos brinquedos, não precisa se preocupar com a diversão, somente passa ali um zap pro nosso irmão Carlos Serafim, ele vai estar aí, ó, olha lá, ó, diversão Mundo Kids, nós temos aí vários brinquedos, e ele leva até, né, até a casa, a gente faz o evento completo. E faz o evento completo, ele faz a festa. Ah, glória a Deus, aleluia. Irmãos, tem uns irmãos que chegou conosco aí, e hoje nós vamos falar sobre alguns desafios. Mas antes, quero aqui falar com o nosso amigo, amado irmão. Quem é o presbítero Carlos Serafim? Boa pergunta, pastor. Carlos Serafim tem 30 anos, irmão de idade. Não parece, né? Parece que tem até menos, tem 22. Mas nós temos 30 anos, pastor. Estou casado, e pai de 2 filhos, pai do Miguel, 3 anos, da Lívia, 2 meses. Casado com uma linda esposa, Daniele Serafim. E está na live, se Deus quiser. Ela está lá com as minhas crianças. Lá, tá lá com as crianças. Tá lá com as crianças. A congregação aumentou esses dias, né? Aumentou. Então já ela entra na live. E graças a Deus, Deus tem feito a obra através da nossa vida. Nós estamos ali congregando na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, Jardim Canaã, e estamos trabalhando com jovens. E também atualmente a gente começou a empreender um desafio novo para nossa família. Conforme o pastor Jeremias falou aí, a gente está trabalhando com brinquedos. Então, assim, tem sendo um desafio muito grande conciliar tudo isso. Mas nós estamos aí. Deus vai dando vitória, né? Amém. Irmão, como você ouviu, se descobriu, se viu lidando ali com a juventude, com estar na frente desse trabalho? A gente fala que a juventude é uma pequena igreja, né? Uma pequena congregação. Né? Você sendo aí líder de jovens, você está diante de uma pequena congregação. Eu fui líder muito tempo dos jovens, né? Fui desde meus 18 anos, fui segundo líder, depois fui para a primeira liderança. E é bom, é muito bom trabalhar com jovens, tem desafios, mas é gratificante, né? Como que você se viu assim trabalhando com jovens assim? Foi por necessidade? Eu vou falar porque no meu caso foi por necessidade. Por necessidade. Tipo assim, não tinha ninguém, coloca ele. Vai ele. Foi assim, porque
o pastor, né, precisava do primeiro líder e do segundo líder. E não tinha ninguém, não tinha nenhum segundo líder. Aí olharam pra mim e falaram, vai você, vai você. Eu falei, eu não sei nem orar, ó. E eu falei, não sei orar, não sei falar. Se me chamar lá na frente, não precisa falar nada, é só pra colocar no papel. Aí eu caí. Caiu e pegou. Caí. Aí fui lá, segundo líder. No primeiro culto dos jovens, o pastor André, ele era o primeiro líder. Falou assim, tem que dar uma palavra lá, você é o segundo líder. Pegou o desafio. Falei, como assim? Eu nunca falei nada. Eu era um músico, na verdade, né? Eu tocava, mas nada de ler palavra, de orar, nada. Vergonha lá no alto. E aí ele, não, rapidinho, lê um salmo, tudo começa com salmo. Vai lá ler um salmo, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, já desce. Começa ali. E aí, né? E aí foi assim que foi um empurrão. Aí depois, lá eu fui desenvolvendo. Mas como que foi o chamado? Pastor, a gente hoje, tem 30 anos, mas a gente começou a trabalhar com jovens praticamente igual ao senhor, aí, com 18 anos, 18, 19. E eu me lembro muito bem que não era desejo, assim, no momento. Foi algo que, através da minha esposa, né, ela era regente, na época a gente congregava lá na sede, e ela era regente do grupo de jovens, e às vezes a gente de fora não entende como que é os bastidores de quem está na frente de um trabalho. E eu era um pouco, desculpa aqui o termo jovial, um pouco zica, complicado. A gente era meio crítico em relação às situações. E aí um dia ela falou assim, ó, então já que você é bom, então resolve. Eita. Uma lapada dessa. E aquilo entrou na minha cabeça. Mas você já foi como primeiro líder? Não. Aí eu comecei a me envolver com a obra. A me envolver, não como líder, mas a me envolver trabalhando, ajudando. Na época era o pastor Juliano, né? O pastor Juliano que congrega lá na Califórnia. Ele era o líder, ficou um bom tempo lá, fez um excelente trabalho. E a gente começou a ajudar, a se envolver, melhor dizendo, com a obra. Se envolver na obra. Então, esse é o primeiro passo, é o envolvimento. Você se está disponível para poder fazer. Vai pegando amor. Vai pegando amor. E aquilo foi automático, foi criando aquela casca, aquela estrutura, você vai pegando os atalhos. E aí, por hora, a gente acabou assumindo, na época, né, um grupo de jovens lá na sede. Veio a pandemia, né, toda aquela situação toda, igrejas fechadas, e onde a gente acabou mudando ali para o Jardim Canaã. Mas nesse período aí a gente fez muitos trabalhos ali, retiros, fez congresso, fez curso. Então, assim, foi bacana. Foi uma experiência. Começou assim. E aí vai se desenvolvendo, né? Você vai aprendendo com os desafios, com as dificuldades, e aí Deus vai dando graça e a gente vai trabalhando. Você falou algo aí interessante que me fez lembrar. Você começou na sede, né? Sim. Na sede como líder. Eu sempre fui da sede. Cresci na sede, uma bênção. E aí tinha um certo preconceito. Sim. Sede e congregação. Tinha ou não tinha? Infelizmente eu não sei se aqui tinha. E aí eu quero falar algo que às vezes as pessoas vão se identificar. O pessoal falava assim, o pessoal da sede é tudo metido. Era? Todo ministério tem. Tinha isso aqui não também? Só aqui, não. Em todo lugar que a gente vai é assim. E aí, a gente era mesmo. Pior que a gente era. E aí eu ainda era músico na sede, então você chegava assim, chegou aquele cara da sede. Tinha um preconceito do pessoal da congregação. Tinha preconceito com a gente que era da sede. E quando juntava todas as congregações, nos congressos, né? Sempre teve esse preconceito. Eu nunca entendi por quê. Tanto é que eu era da sede. Até que meus 14 anos, eu fui pra congregação. Fui humilhado. Eu tocava baixo. Sim. Tocava baixo na sede. Onde que eu aprendi todos os instrumentos. E aí chegou um rapazinho, um moço, tocava melhor que eu. O que eles fizeram?
Tiraram Me tiraram. o Jeremias. Mas não conversaram. Não, eu chegava lá, ele já tava tocando já. Ele já tava lá, ele chegava mais cedo que eu. Aí aquilo me entristeceu. Eu falei, quer saber? Eu vou pra congregação. Aí foi onde que eu fui pra congregação, sentei lá no último banco, fiquei lá quietinho. E aí que interessante para você ver como Deus trabalha. Porque o meu chamado ali, tanto é que na sede era só para música. Mas quando eu fui para a congregação, foi onde que foi desenvolvendo o meu chamado. Sim. Foi onde que eu comecei a conviver com os jovens da congregação. E aí eu fui entender o porquê do preconceito. Né? Aí agora eu estava do outro lado agora. Tava do outro lado. Eu tava do outro lado. E aí eu comecei a entender. E aí eu percebi que apenas uma coisa assim que não tinha nem lógica, né? Uma coisinha mínima. Uma coisinha mínima. Às vezes uma falta de comunicação. Falta de comunicação. Para entender e resolver o problema. E aí eu percebia do lado agora de cá, que eu falava assim, poxa vida, a gente tá fazendo de tudo para ajudar eles, mas eles acham que que eles não precisam de ajuda. Tipo assim, né? A gente só queria entender. E aí foi onde que eu entendi o outro lado também. E depois Deus me honrou bastante, né? Eu voltei a tocar nos congressos. Eles me chamavam para tocar, foi uma bênção. Só que lá na congregação que eu fui crescer ministerialmente. Que aí eu fui ser diácono, que aí eu fui ser o líder de jovens, que aí eu fui ser presbítero. Mas foi lá na congregação que eu tive a oportunidade de crescer. No meu caso, o meu desenvolvimento maior também foi ali no Jardim Canaã, né? O meu desenvolvimento ministerial e pessoal em relação ao ministério, foi ali que eu consegui, vamos falar assim, me desenvolver. Tive muita ajuda, porque eu era aquela pessoa, ainda sou, né? Às vezes as pessoas veem a gente nas redes sociais e não sabem a timidez que a gente tem. Eu era tímido também. Nossa, demais. Mas assim, a gente ajudava bastante nos bastidores. A gente gosta de ajudar e não, Deus abençoe, amém. Sabe? A gente só quer fazer a obra, ajudar ali. Só que aí conversando com alguns amigos, pastores, para entender essa questão, eles conversaram comigo, falaram, cara, isso é normal, está começando. Às vezes o medo, ele te neutraliza. É verdade. O medo, ele neutraliza as suas ações. Ou seja, aquela chamada, aquela chama que tem dentro do seu, o medo, ele talvez de errar. E quando eu passei a entender isso, falei, pô, às vezes eu tô com medo e eu deixo de fazer algo para Deus por causa de um simples detalhe. E é onde eu comecei a me expor mais. Nessa exposição eu vejo como uma identidade. E é onde precisa hoje de líderes, de jovens com a identidade, a postura mesmo. Postura, né? Quando você assume verdadeiramente quem você é em Cristo. É verdade. E aí é onde vai deslanchando. Você falando assim, né, da timidez, porque o mais fácil é você estar ali na frente. E se torna o mais difícil. Não é? Porque para trabalhar nos bastidores, você corre, você... Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo, mas você faz bem feito. Você faz para Deus. Mas aí chega na hora que você tem que estar lá na frente. E às vezes você não tem aquela desenvoltura que você tem lá nos bastidores. E aí você acaba não passando aí aquela força mesmo, né? E aí, é que eu te falo, na liderança dos jovens você faz discípulo. Sim. Porque os jovens, eles começam a te ver e eles começam a crescer junto com a gente, né? Que somos líderes. E aí no caso, ali embaixo aí não teve alternativa, porque você tinha que fazer o trabalho desenvolver, acontecer. E aí chega uma hora e é meio que como que Deus te encurrala, falando, é a tua hora agora, é o teu momento, vai pra cima. Aí você sofreu pressão? Assim, não é pressão. Eu deixei bem natural as coisas acontecerem. Porque a gente sabia do potencial que a gente tem de trabalhar, de fazer.
mas a gente não queria que fosse algo assim, por mãos humanas, vamos dizer assim, mas sim o trabalhar de Deus, no tempo de Deus. Quando a gente chegou na oportunidade, que a gente veio da pandemia, já falaram, não, vem cá assumir e tal. Eu falei, não, Deus abençoe, estou chegando agora, não é o momento. Porque você já tinha um trabalho. Porque já tinha um trabalho sendo realizado. Então, assim, aí onde eu e minha esposa, a gente se acalmou. Eu falei assim, ó, se for para acontecer, vai acontecer no tempo certo, no tempo de Deus. Certinho. E até lá a gente vai se preparando, vai conhecendo, vai entendendo como trabalha. E na oportunidade, ainda até era o pastor Wellington, que estava lá, um grande abraço para ele. Ele precisou dessa emergência, de uma liderança, e ele perguntou para mim se eu queria. Eu falei, pastor, querer não é quem que não gostaria de pegar uma mocidade linda como essa. Mas eu entendi que a credibilidade de um líder passa muito pelos seus liderados. Isso, é verdade. Então, pergunta para eles quem eles querem que seja o líder deles. É verdade. Porque às vezes o senhor coloca eu e não é eu que eles querem. E um líder sem credibilidade não consegue fazer nada. Não faz. Às vezes, lá dentro do próprio grupo tem outra pessoa que eles querem e vai seguir o trabalho. Na oportunidade foi feito isso com base no texto de Atos, na escolha dos diáconos. O apóstolo Pedro falou, escolha entre vocês, homens cheios do Espírito Santo. Ou seja, o povo teve uma necessidade, um problema para ser resolvido, e o próprio povo escolheu dentre eles um líder. Entre eles. Com as características. Mesmo. Certo? Foi a mesma situação, os jovens escolheram e estamos aí até hoje, 4, 5 anos trabalhando aí com eles. Mas assim, tem que ser algo natural. Isso mesmo. Né? E é desafio. É um desafio. Eu falo que é desafio você trabalhar com a juventude. Eu não sei falar qual que é o desafio maior. Você pegar uma juventude grande e manter, ou você pegar uma do zero e começar, né, a desenvolver, a chegar jovens, a agregar. Eu não sei qual que é o maior. Olha, porque manter é difícil manter. Para mim, a maior dificuldade, eu acredito que é pegar um grupo já que está caminhando, ou algo do tipo assim. Porque dependendo o grupo, dependendo a qualidade do grupo, por isso que Jesus falou que não se deita vinho novo em odre velho. Odre velho. É isso então, mesmo. Às vezes, um líder, ele é escolhido por Deus, tem toda aquela característica, né? Para assumir a juventude, mas o odre é velho. Olha aí. Então, você quer derramar o vinho novo, mas não tem é só a mão de Deus mesmo, o poder de Deus, para chacoalhar ali a figueira e tentar movimentar. É verdade. Porque senão fica difícil mesmo. Pastor, tem uns irmãos chegando aqui, Lucas Ribeiro, Pai do Senhor, irmã Neuza. Tem bastante irmãos aqui conosco hoje, Mateus Pedrinho. Irmãos, seja bem-vindo, estou com esse homem de Deus abençoado, Carlos Serafim, e hoje nós estamos aqui falando dos desafios da liderança. E tem muitos desafios, né? Você comentou aí, né, sobre o retiro. Eu lembro que a gente não fazia retiro. Era congresso. Então, no carnaval, a gente fazia o congresso. E chegou o pastor Cleverson. O pastor Cleverson, ele veio de... Não lembro da cidade que ele estava morando, mas ele veio para Jaboticabal, assumiu a juventude, líder geral, e ele falou assim, vou fazer o retiro. Rapaz, foi assim um desafio grande que a gente não sabia o que era. Dá mais trabalho que congresso. A gente não sabia o que era retiro. E aí foi aquele ano inteiro para trabalhar ele trabalhando na nossa mente. Retiro. E aí foi o nosso primeiro retiro numa escola, né? A escola, conseguimos a escola lá. Nessa época eu não era o líder ainda. Eu só era só jovem assim, não era o líder. E aí nesse primeiro retiro eu fiquei tranquilo.
Porque você sendo jovem, você participa do Você retiro. participa. Agora, no segundo retiro, eu já era o líder. Aí tem que ter organização. Aí eu falaram o que acontecia, né? O que acontecia? Você não participava, você estava nos bastidores, aí era correria. Ajudava na cozinha. À noite a gente não dormia, tinha que ficar olhando. Tinha que ficar olhando o quarto dos meninos lá, como sentinela ali, para não ter nenhum problema. A gente ficava ali arrumando para o culto, tudo certinho, organização. Então a gente não tinha descanso. Tanto é que eu não me lembro se foi o segundo retiro ou o terceiro retiro. E aqui eu vou falar que eu tive uma discussão com o segundo líder da sede. Olha só. Você vê os desafios da liderança. Os meus jovens, que eram da congregação, eles eram jovens adolescentes. E alguns tinham 13 anos, 14 anos. Aí chegou na hora de dormir, os jovens maiores começaram a fazer as brincadeiras e a judiar dos menores. Puxar pelo pé. Você já sabe, né? Típico de jovem. Tipo de jovem. Arteiro. Mas tinha uns espertinhos. E eles foram justo nos jovens mais fraquinhos, que era da minha congregação, que eu era o líder. E aí eu vi aquilo, eu fiquei bravo. Na hora, mandei parar. Pode parar. Falei pra ele, vai brincar com quem é do seu tamanho. Mandei a real. Aí o filho do líder era o que tava brincando também. Nossa. O filho do líder geral. Aí ele veio pra cima de mim, né? Aí eu, pai, você não vem não, hein? Fiquei bravo com ele também. Vamos parar agora. Aí o segundo líder, porque você é muito santo pra estar aqui. Ele ficou bravo. Não é pra você estar aqui, deixa a gente brincar, deixa a gente fazer aqui. Ele tá brincando, você não tá vendo que a gente tá brincando? Mas o rapazinho que tava sofrendo lá não queria brincadeira. E a responsabilidade dele estava sobre mim. Se acontecesse alguma coisa com o menino, Viria sobre você. eu tinha que responder para a mãe dele. Se ele chegasse lá machucado, a cabeça. Meu Deus do céu. Então eu tinha que falar para a mãe dele, ó, aconteceu isso, isso, isso. Então na hora ali eu intervia, eu falei, não, acabou a brincadeira. Acabou. Vocês vão brincar com quem vocês querem brincar, os grandes, e os pequenos aqui não quero que mexa. Paz, foi um fuzuê, né? E o líder não tava, o líder geral. Segundo o líder ficou bravo, eu batia o pé e acabou. Vamos dormir. Cortar. Aí no outro dia, aí eles veio pedir desculpa pra mim, falar que, né, foi um mal entendido, que isso não ia acontecer de novo, tal. Mas aí eu já trouxe uma responsabilidade, que não é tudo oba-oba. Né? Não é tudo zoação, tá liberada. Não. Né? A gente tá ali. É uma organização. E tem uma organização também, porque aqueles jovens, eles estão sobre a responsabilidade do líder que tá lá. Sim. Porque quem que vai responder lá pra mãe é você, não vai ser o líder geral. Não. Né? Você teve alguma situação parecida assim ou não? Olha, a gente fez alguns retiros aí. O trabalho da organização, isso aí é fato, né? É bastante coisa para correr atrás. O importante é tentar ter uma equipe. Só que quando você está começando, você não tem essa experiência. Você vai abraçando, né, o mundo inteiro e joga tudo nas costas e vira aquela correria. A ansiedade bate, você fica preocupado se vai dar certo ou não. Mas aí, com o passar do tempo, a gente vai escolhendo pessoas para trabalhar. Então, assim, essa parte de organizar trabalhos, retiros, ela é, assim, bastante desafiadora. Com o passar do tempo, você vai pegando os atalhos, mas, assim, no começo Foi difícil. é difícil. Os problemas, assim, de jovem com jovem, vai muito da idade, né?
Você A pega a idade. molecada ali, Verdade. 12, 13 anos, uns brincam de um jeito, aí Os já junta maiores. com os mais arteiros dos mais velhos. Mas assim, tivemos alguma situação, mas nada a ponto de. Não, ó, Não. nossos Se eu retiros. for contar um aqui, vai dar problema. Ah, então Deixa não quieto. conta. Não. Ó, nossos retiros, não, eu contei a mais leve. Tá bom. Tá ótimo. E já teve líderes que abandonou no meio do retiro, abandonou, deixou a gente na mão. Teve um retiro que os jovens começaram a reclamar que só tinha frango para comer, não aguentava mais comer frango. Vai pagar que é bom nada, né? A gente não aguenta mais comer frango. Teve retiro que acabou comida, a gente teve que sair correndo, sabe? Então, mas foi tudo, foi legal. Nossa, era uma bênção. Tinha retiro que você tinha que expulsar demônio à noite. Tinha que expulsar demônio. Porque os jovens, eles se entregam, né? Quando tá no culto Quando tá no retiro, eles realmente se entregam mesmo. Se envolvem bastante. Se envolvem, eles choram, eles são batizados, eles são renovados, eles têm experiência com o Espírito Santo, diferente do culto, que ele tem a liturgia do culto, mas ele é um pouco limitado. Né? Agora lá parece que no retiro a gente via, quando né? a gente fez o primeiro, a gente percebeu que aquele jovem lá, que estava ali tímido, estava quietinho, ali se soltaram. A gente começou a perceber, foram batizados com o Espírito Santo, foram renovados. Teve jovens ali que saiu do retiro ali com dons ali, começou a fazer coisas ali, trabalhar em áreas da igreja que não... Mas, rapaz, olha o desenvolvimento dentro do retiro. Bom. E aí eu quero falar aqui em 1 João 2,15, jovens, eu vos escrevo porque sois fortes. E aqui eu quero que o presbítero aqui, o pastor dos jovens, como que o pastor passa para os jovens essas características que o apóstolo aqui, João, fala. Os jovens são fortes, os jovens também são corajosos, os jovens eles têm, né, a força. E como passar para aqueles jovens que muitas das vezes está enfrentando por tantos desafios dentro de casa, que ele se esquece que ele é forte, que ele tem o Espírito Santo, que ele tem a coragem, que ele tem a paragem, que ele tem a palavra. Como passar para a juventude? E aí, olha ali na câmera e passa para esse jovem que está ouvindo nesta noite. Boa pergunta. Para passar todas essas características para você, jovem, se eu pudesse resumir em uma palavra, seria através do exemplo. O meu exemplo tem que contagiar você. Se eu oro, automaticamente você vai orar. Se eu leio a palavra, automaticamente você vai ler a palavra. Porque tudo começa pela liderança. É verdade. Jovens, sois fortes. Mas aonde está essa força? Como adquirir essa força? Então. Entende? E uma das coisas que eu trabalho bastante na juventude, eu falo sempre para eles assim, ser jovem, feliz, cristão, alegre, quando tudo vai bem, é muito legal. Eu quero ver na hora da adversidade. É nessa hora que você tem que colocar em prática tudo aquilo que você vem aprendendo. Agora, se você não aprende, se você não tem uma referência, como é que você vai aplicar? Um dos problemas que a gente vê hoje na atualidade, né, às vezes as pessoas conversam comigo, a gente conversa e fala, nossa, por que os jovens hoje às vezes não são tão mais batizados com o Espírito Santo? E a gente transfere para eles uma responsabilidade que, assim, eu vou fazer o papel de advogado deles agora. Porque, na verdade, não é o problema só deles. Às vezes o problema está em nós. Porque se nós somos cheios, é porque alguém antes de nós foi cheio também. Foi uma referência para nós. Então, para essa juventude hoje, do século XXI, eles têm que ver em nós.
essa referência. Eles têm que ver em nós o batismo com o Espírito Santo, em nós o desejo de orar, em nós o desejo de ler a palavra. Eles têm que ver em nós a mansidão, o amor, porque aí o exemplo contagia. Através do exemplo vai ser a referência para você ter tudo isso. Você tem que ter pessoas do seu lado que ora, que lê a palavra, porque no dia mau, no dia da angústia, no dia da dificuldade, você vai lá no seu HD interno lá da mente, e você vai ter coisas espirituais para te fortalecer. É isso aí, pastor. Então, e hoje, pastor, a gente vê que os jovens, eles têm bastante trabalhos. Muitos estudam, Sim. Muitos trabalham, e tem a faculdade, É uma correria. tem a casa, é uma correria. É uma correria. E aí tem que conciliar tudo. É a faculdade, é a casa, é o trabalho. Aí até eu falava bastante com os jovens sobre qual é o seu sonho. Que sonho que você tem? Porque às vezes os jovens eles deixam de sonhar. E isso é tão lindo, o jovem que sonha. Porque a idade de sonhar é agora, né? Na juventude. Na juventude, na adolescência, na juventude, você vai sonhar em ser, eu quero uma carreira assim, eu quero ser... E tanto no profissional como no ministerial também. A gente tem jovens que cresceram junto conosco lá na obra, que hoje são pastores, hoje são líderes, né? Hoje são pastores. Alguns são doutores, advogados, né? E jovens que tinham um sonho e conseguiram realizar esse sonho. E aí, como que o pastor trabalha nessa parte aí de desenvolver e convencer eles que essa é a hora de sonhar e de correr atrás dos sonhos? Porque esse é o momento para eles não perder tempo. Porque às vezes os jovens perdem tempo. Eu trabalho bastante a ideia do equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio em tudo. Não é nem tanto o trabalho, não é nem tanto, vamos falar assim, 24 horas na igreja. Paulo diz para nós ficar atento, vigiar e orar sem cessar a todo tempo. Então, assim, não é porque eu estou na faculdade, na escola, no trabalho, que eu tenho que me desprender das coisas espirituais. Eu tenho que estar com a minha mente fortalecida. Né? Não é que Paulo escreve aos Efésios o capacete? Então, a gente tem que estar protegido a todo momento. Então, assim, a gente entende que hoje o tempo, os dias de hoje são mais corridos que os tempos passados. Certo? Então, assim, hoje tem pessoas que têm 2, 3 empregos, que sustenta, jovem que sustenta a casa, o pai às vezes no trabalho, a mãe no trabalho, o jovem tem que se dedicar. Mas eu procuro sempre trabalhar na ideia do equilíbrio. Tentar, ao máximo, ter essa conexão, entende? Para que não se perca. Sobrecarrega. Para que não sobrecarrega nem lá e nem cá. É verdade. Porque se você não tiver esse alimento espiritual, dificilmente você vai resistir às tentações. E o diabo, ele só quer uma brecha pro jovem. Isso mesmo. Ele não vai vir de uma vez 100%, fala... De uma vez, não, ele vai vir com patas, né? Vai vir devagarzinho. Devagarzinho, vai jogando a tentação até que você cai. Então você tem que trabalhar nesse aspecto, no equilíbrio. Equilíbrio em tudo, né? Em tudo. Se você sobrecarregar o jovem, ele acaba, muitas das vezes, ele acaba retrocedendo. Eu digo sempre que não é pela quantidade, é pela qualidade. Pela qualidade. Eu prefiro fazer menos com mais qualidade do que ficar fazendo todo mês, toda semana, entende? Enchendo, vira um peso, um fardo. Tanto para quem está indo, como para quem organiza. Então, assim, é menos, só que com mais qualidade. Mais qualidade. O menos é mais, né? Porque hoje eu vejo que hoje o mundo ele evoluiu de uma tal forma que é tudo rápido, tudo nas mãos.
Tudo fácil. Tudo assim. fácil, tudo para agora. É a informação, antigamente a gente não é velho, hein? Não, Mas para você falar com alguém ali, tem que ter o Mensage, tem que ter um celular, ou um Mensage no computador, o computador de escada, não tinha speed, não tinha nada disso, era bem mais complicado. Era um SMS ali, tal. tinha um preço a ser pago para conseguir algo. Tinha o preço e era bem mais difícil, mas hoje tá tudo na mão. Hoje você quiser falar com alguém, você manda mensagem, o camarada já ouve, é tudo rápido. E nessa agilidade, que os jovens hoje eles têm a tecnologia na palma das suas mãos. Pastor, eu enfrentei também, né? Eu ajudei jovens, eles estavam passando por vícios, né? Alguns vícios eles vieram me procurar e eu dou até louvável, né, o jovem chegar e ter esta coragem de falar, pastor, eu estou passando por isso. O que eu faço? O que eu faço que eu estou tendo essa dificuldade? Eu estou tendo esse vício. E aí você precisa passar ali. Por quê? Esse jovem, ele não vai chegar no pastor. Não, ele vai saber com o líder primeiro. Ele vai falar com o líder, né? Ele vai falar, e aí o líder ele vai ter que auxiliar esse, tem aquele outro, tem aquela outra situação. Por isso que eu falo que a juventude é uma mini congregação, né? Porque ele vai primeiro no líder, ele vai pedir ajuda pro líder, né? E o pastor já passou por essas situações de ajudar, de acompanhar esses jovens que estão enfrentando por algumas dificuldades, problemas familiares, vícios também, né? O pastor já passou por isso? Atualmente hoje, eu não tenho mais eu posso dizer assim, esse tempo viável para estar auxiliando tanto. Mas há 2 anos atrás, eu falo porque hoje eu tenho as crianças, tenho meu trabalho, a gente está disponível. Mas a gente veio trabalhando na vida deles para que eles consigam se desenvolver a ponto de realmente suportar, né, as dificuldades e vencê-las. Mas a gente já passou por situações de jovens que foram na nossa casa, ficou lá 4 horas chorando, se abrindo, desabafando com a gente tem que estar de braços abertos, É muito com a importante. palavra de apoio, de ânimo, É né? muito A importante. gente não pode, no momento desse, ferir mais ainda a ovelha. A gente já teve situações de eu ter que corrigir jovens por situações de caminhos que se desviou, a gente, não é assim, não é por esse caminho. Então, assim, jovens com ansiedade, Uma cidade tem bastante, tem né? bastante. Tem A bastante, gente já né? trabalhou nessa questão. Hoje, Depressão. e assim, uma dica, né, que eu acredito que deveria ser algo, hoje deveria ser algo, assim, exigido, na verdade, para todas as pessoas que exercem cargo ou alguma função eclesiástica, deveria ter, no mínimo, um curso para trabalhar com pessoas e nessa questão de ansiedade e depressão, para saber tratar, para saber conversar, dialogar. Porque tem pessoas que chegam chorando, né, naquela crise, dependendo do irmãozinho por não ter Verdade. experiência, acaba soltando palavras que não Acaba ferindo mais, ferindo né? mais ainda. É verdade. Então você tem que saber trabalhar, fazer verdade. realmente gestão de pessoas. Porque realmente é ansiedade, é depressão, é o pai que separa da mãe, é a mãe que perde o emprego, o pai que morre, que falece, sabe? A mente do jovem, ela fica um turbilhão de coisas. Fica. A mãe que briga com o pai, ou ele irmãos. Ele precisa de alguém para estar ali falando com ele, mas alguém que passa confiança. Confiança, alguém que ele fala assim, eu posso falar com essa pessoa vai me ajudar e não vai explanar minha situação, né? É muito importante. O pastor Otoniel Gomes, e ele me cantou vamos dizer assim, a charada. Ele falou, Eduardo, você tem que trabalhar em pessoa e não em coisa. Aquilo foi uma virada de chave na minha mente. Olha. Por quê? Porque a igreja, ela é isso, é trabalhar em pessoas.
Tem pessoas. A gente não sabe, mas a pessoa ela entra num culto, num ambiente religioso, acabada. Nós não estamos vendo, É verdade. entende? Mas aquele louvor entra no coração, na mente da pessoa, fala com ela, a palavra fala com ela. Mas às vezes a pessoa ela vem como se fosse a última esperança. É. Às vezes o jovem vai no ensaio como se fosse a última esperança. É Eu não verdade. posso, entende, tratar essa pessoa com indiferença. É verdade. Eu não posso tratar essa pessoa de qualquer maneira. A gente tem que saber falar com essas pessoas. E tem que ter inteligência emocional, né? Para tudo principalmente, isso. Principalmente. A gente não pode sair falando que tudo é demônio, que tudo é pecado. Não é assim. No século XXI, hoje, não pode. Não pode. Hoje é necessário as pessoas terem esse conhecimento. Pastor, eu vou aqui cumprimentar nosso irmão Alexandre. Opa! O Alexandre tá aí na live. Alcimara Santana, lá de Catanduva. Glória a Deus. Pastor Silvio, irmã Maria. O Francisco tá aí, ó. Esses retiros eram uma bênção. Tenho grandes recordações. Glória a Deus. Você que chegou aí, deixa o seu a paz do Senhor, compartilha essa live. Nós estamos falando aqui, ó, o porquê da rejeição de tantos jovens de ir à igreja ou de permanecer na igreja. O nosso irmão Alexandre aqui, ele nos trouxe aqui uma pergunta, né? E aí nós vamos tratar agora, irmão Alexandre. Irmão Alexandre... É polêmica, né, Alexandre? Olha, essa aqui é polêmica, né? Olha só. O porquê da rejeição de tantos jovens de ir à igreja ou de permanecer na igreja? A primeira coisa, eu já vou passar para o pastor. Às vezes, irmãos, a gente precisa ver como que nós estamos passando Jesus para os jovens, apresentando Jesus para os jovens. Não é às vezes a gente pensa assim, eu vou imitar o mundo, vou trazer o mundo para dentro da igreja, para mim puxar o jovem. E não é isso. Mas quem vai responder essa pergunta é o nosso amado irmão. Teve uma situação, essa aqui, assim, eu dei um pouco de risada. Um dos pais e dos jovens olhou para mim e perguntou assim, irmão Carlos, o irmão vai fazer festa junina para os jovens? Eu falei, olha, irmã, se depender de mim para fazer essas coisas, para segurar jovem na igreja, me desculpe, eles vão sair todos. Mas é um ponto, porque às vezes eles vêm para a igreja, talvez por indicação de um amigo, ou por ver trabalhos sendo realizados, e fala, nossa, aquela igreja tem trabalhos, aquela igreja é ativa, aquele grupo de jovens é bacana. Mas a intenção não é vir para a igreja por causa de Cristo, é vir por causa do evento. E isso tem que ser contornado na vida do jovem. Trabalhado. Você tem que ser trabalhado. Porque quem vem para a igreja por causa de evento, por causa de pessoas, o dia que o evento acabar, o dia que as pessoas saírem ou falhar, essa pessoa se desvia. Se desvia, não para. Não para. E aí a pessoa, ela vira, vamos dizer assim, né, uma gangorra. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, está numa outra igreja, volta. Agora, se você traz o jovem, a pessoa, com a intenção correta, com o motivo correto, o objetivo final ele vai ser o encontro, né? Vai ser o encontro perfeito. Encontro perfeito, encontro com Deus. Porque aí você apresentou Cristo para ele. É verdade. Assim, ó, não é o evento, é Cristo através das nossas vidas, por isso praticamos o evento. E não o contrário, fazer o evento para trazer Cristo. Não, é Cristo primeiro em mim, gerando vida nos outros. E é verdade, os eventos chamam os jovens. Chama atenção. Os eventos chamam atenção. A gente fazia louvorzão, fazia grupo de gesto, aquele louvorzão com grupo de gesto. E eu passei por uma dificuldade uma vez na juventude. O que aconteceu? Chegou uma jovem. Ó, tem uns irmãos aqui chegando, pastor Marlon. Deus abençoe, pastor Marlon. Cristina Pergorali. A Cris. É Cris? É a Cris. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Eu passei por uma situação, e já emendando aí nessa questão,
chegou uma jovem na igreja. A mãe dela veio para a igreja, gostou da congregação. Ela era nova, 16 anos. E quando ela chegou, ela era um pouco tímida, mas também ela gostava de ajudar. E as moças rejeitou ela. Aí é gestão de grupo. As moças rejeitou ela, começou a desprezar, começou a deixar ela do canto. Fizeram tipo uma panelinha e começaram a desprezar ela. E aí quando eu percebi, eu fiquei tão triste, eu falei assim, aí a gente vai perder essa jovem, porque ninguém quer conversar, e ela não fazia nada. Ela não fazia nada assim, sabe, para irritar. Ali, eu fui conhecer que ali tinha um problema naquela congregação. Sim. Qual que era o problema que tinha naquela congregação? A gente tinha acabado de assumir, né? Quem chegava, eles rejeitavam. Olha aí. Eles rejeitavam quem chegava, eles não acolhiam. Tipo assim, esse daqui é o nosso grupo, então você... Não entra. Não tem entra. Acesso. Não tem acesso. Complicado. Nossa, aí eu tive que, ralar, trabalhar para trazer ela, para envolver, para que aquelas moças aceitassem ela. E ela não saiu, essa jovem não saiu. Ela permaneceu, e aí, mas eu passei por essa situação, acredito? Da juventude, das moças, elas rejeitaram, assim. E eu pensei que nunca isso iria acontecer dentro da igreja. A gente é o corpo de Cristo, né? Nós somos membros do corpo de Cristo. É como a gente rejeitar o braço, rejeitar a perna, né? Não tem como. Mas aí a gente vê que muitos jovens, foi o que o pastor falou, eles estão indo, mas estão indo na igreja por motivos que não são certos. Nós temos jovens que vai para casar, para achar moço, para achar moça. Mas aí eles precisam ter um encontro com Deus. E aí que eu falo que é preciso, né, ter ali mesmo o trabalho com o jovem diferenciado. Porque só na igreja, ali, só na parte do culto, você não consegue trabalhar com os jovens. Não. É muito rápido. Então precisa mesmo ter esse trabalho diferenciado com a juventude para trazer ele para perto da liderança, um conhecer o outro, trazer eles ali, mostrar ali Cristo. Eles têm que encontrar ali na igreja, eles têm que encontrar segurança. Segurança, paz. Eles têm que encontrar aquilo que eles não encontram na casa deles, muitas vezes eles têm que encontrar ali na igreja. Eles têm que encontrar ali na igreja. Eles têm que encontrar na liderança. Porque se eles for e não se sentir bem ali, eles não permanecem. Porque o mundo tem tantas opções, tantas coisas, que eles acabam saindo e a tentação acaba prejudicando. Fala, pastor. Fala aí. Nesse aspecto que o irmão falou, nada mais é do que trabalhar no ambiente. O ambiente ele tem que ser favorável. E quando a gente fala trabalhar em pessoas e não em coisas, é trabalhar o ambiente, fazer gestão de pessoas. Jovens, principalmente, dali dos 16 até os 25, 30 anos ali, até os 25 anos, vamos dizer assim, eles estão numa fase final de desenvolvimento. E aí, muito deles tem várias personalidades. Então, cabe à liderança identificar as personalidades de cada um. Opa, esse é mais sanguíneo, esse é mais fleumático, esse é mais calmo, esse é mais tímido. Eu não posso chegar num jovem tímido e chegar num culto de domingo e falar para ele, dá uma saudação. Forçar ele. Então, é uma situação assim, cabe à liderança conhecer o nível, né, de pessoas, de grupo que ele tem para trabalhar. E nesse aspecto, a gente trabalha bastante ali na Mocidade Heróis da Fé a questão do ambiente. E eles sabem muito bem que a gente é bem criterioso em relação a esse assunto lá.
Porque se o ambiente estiver agradável, as coisas fluem. Exemplo, tem uma passagem na Bíblia que Jesus não pôde realizar milagres, se eu não me engano, acho que é em Nazaré. Foi na cidade dele, Nazaré. Por causa da incredulidade do povo. O ambiente era pesado. Era pesado. Então, quando o ambiente é leve, as coisas fluem. O espírito trabalha. O espírito, ele movimenta. Mas só que cabe a liderança e às vezes tem um aspecto... Você fala da liberdade, né? Assim, a liberdade de você trabalhar, né? A liberdade de você ali fazer aquilo que você tá ali pensando. Porque tem lugares que não tem liberdade. Tem lugares que não tem liberdade para você fazer o trabalho ali, né? Às vezes você pensa num trabalho, não, isso não pode. Ah, mas isso aqui também não pode. Aí você acaba ficando ali sem liberdade, você fica travado. Né? Você fica bem travado. É um outro ponto. Porque a partir do momento que está tudo caminhando bem, você precisa de ter essa oportunidade de desenvolver mais trabalho. Então, assim, não pode... Porque jovem, ele é dinâmico. Não pode ficar muito tempo parado com eles, porque senão eles vão caçar outra coisa para fazer. Então, assim, você tem que ter essa liberdade para poder trabalhar, respeitando sempre as lideranças, né? Mas, assim, é muito importante. É muito importante. E sobre aquele ponto que o irmão falou, realmente o ambiente é aquilo que eu acredito que é um ponto chave. É o ponto principal para um desenvolvimento de trabalho. Se tiver aquele desejo, né, de ir, não ver a hora porque você tem que trabalhar. Porque quando você fala, pô, eu vou numa escolinha, eu vou no ensaio, eu vou em tal lugar, no grupo de jovens pulando e tal, eles sabem que eles vão chegar lá, eles vão ter um ambiente agradável, um ambiente leve, eles vão aprender, eles vão conversar. Agora, eu já passei por situações de ir em ambientes e é pesado. Você não... Então, tipo assim, aí entra o primeiro assunto nosso, a vida já é corrida. Os jovens já têm 3, 4 empregos, tem faculdade, tem um monte de coisa. Aí você acha que vai querer tirar tudo isso daí para ir num ambiente pesado? Mas não vai. Não vai. Não vai. Para ir lá, ouvir, não vai. Agora, se ele sabe que ele vai encontrar um ambiente acolhedor, um ambiente alegre, e que ele vai receber uma palavra, entendeu? Um ensino, o louvor toca. Então, assim, realmente esse aspecto do ambiente a gente trabalha bastante ali. E às vezes, se é necessário, a gente... Isso aí que o pastor falou é verdade. Eu já tive experiência de jovem falar, nossa, quando eu tô aqui na igreja, nossa, que paz, eu cheguei triste, mas olha que paz, que alívio, né? E até uma mãe... isso, né, a gente tinha uma igreja lá embaixo, a mãe foi na igreja, ela falou, acabou o culto, ela falou, eu preciso ver que igreja que minha filha tá indo, porque ela mudou. Olha aí. Minha filha mudou, eu quero saber que igreja que é essa, que ela tá vendo aqui na igreja que ela mudou lá dentro de casa. Minha filha era rebelde, desobediente, e ela mudou mesmo, eu falo com ela me obedece e tal. A igreja tem esse poder. É a parte social da igreja, porque nós não somos cristãos apenas dentro do templo, fora dele. Então, esse é o conceito, o aspecto que você tem que trabalhar na vida do jovem, não apenas lá dentro do templo. E aí eu quero tocar num ponto que eu lembrei. Você vê, a mãe foi porque a filha mudou. Né? Porque a filha mudou. Você acredita que tem muitos jovens que não vai por causa dos pais? Com certeza. Você me fala. Com certeza. A primeira responsabilidade não é do líder, é dos pais. Né? O culto ele não começa no templo, ele começa em casa. Então, é dentro de casa que tem que ser um pedacinho do céu. Então, se dentro de casa eu não tenho isso, a probabilidade... Não é 100%, mas a probabilidade desse jovem não querer ir para a igreja é grande. Agora, o inverso também é verdadeiro. Quando o jovem também ele vem para a igreja, ele sai cheio, ele entende verdadeiramente, ele pode influenciar dentro de casa. Mas a responsabilidade maior é dos pais. É os pais que têm que
eu estava vendo um podcast de uns pastores, né? Pastores presidentes, e um comentando, ele falou assim que ele e a esposa dele, eles não contavam perto dos filhos os problemas da igreja, porque tem, né, problemas, tem o gabinete pastoral, porque eles falam assim, se eu contar todos os problemas da igreja e meu filho escutar, meu filho, ele, olha, quando ele crescer, ele Não vai querer. Então, às vezes, os pais, né, eles chegam e falam e querem desabafar, e às vezes aí fala mal de um, fala mal do outro. Não pode, né? E o filho tá ouvindo. E Vai o filho crescer já. ele cresce naquele ambiente ali, né? Então, eles estavam falando que eles evitavam, eles chegavam e falavam, nosso culto foi uma bênção, olha aqui. E aí eles ouviam dos filhos, quando eu crescer eu quero ser um pastor, quando eu crescer eu quero ser um obreiro, quando eu crescer... Por quê? Porque quando a gente fala, a gente expressa, é que nem o pastor falou assim para mim, você quer conhecer se o casal tá falando mal do pastor? Pergunta pro filho. Só você observar o filho. Se o filho do casal, todo culto te dá um beijo antes de ir embora, e para de fazer isso, quando olha pra você, fecha a cara e vira a cara, é porque os pais falam alguma coisa de você lá em casa, né? Então isso aí também não é fácil. Vamos lá, Alexandre, qual o ponto de vista dos irmãos referente aos jovens de condições especiais? Olha só, já nós estamos terminando. Irmãos, se quiser fazer aqui mais pergunta, pode fazer. Já estamos encerrando. Estou aqui com o pastor Carlos Serafim, o pastor dos jovens, da juventude. Que bênção, glória a Deus. Então, olha aqui, a pastora está nos assistindo. Opa. Pastora Eliana Cadete está nos assistindo. E o pastor Roberto também. Pastor, o nosso pastor, um grande abraço, viu? É uma alegria. E qualquer dia a gente vai trazer ele aqui também. Opa, em nome esse projeto aqui. Esse projeto é para levar o evangelho, uma palavra para todos nós aí, em nome do Senhor Jesus, e todos estão convidados aí para estar aqui conosco. Qual o ponto de vista dos irmãos referente aos jovens de condições especiais, né? Aí precisa de uma estrutura, né? Precisa de pessoas especializadas para trabalhar nessa área. E eu vejo que às vezes a gente ainda não está preparado. O sistema ainda não está. O sistema ainda não está preparado. É necessário, né, ainda ter esse aspecto. É aquilo que a gente falou. Trabalhar com jovens com ansiedade, depressão, tem toda uma forma de trabalhar. E principalmente com pessoas, né, com sintomas especiais aí. Também precisa ter um trabalho, um curso, uma profissionalização para poder acolher essas pessoas, com autismo, com Down. Então tem todo esse aspecto, não pode também sair soltando, né? E eu vou falar algo, o tio das crianças, dos meus filhos, ele tem um pouco de síndrome de Down, né? Ele é surdo. Ele é surdo, então ele não fala porque ele é surdo. E eles que têm condições especiais, eles, para orar, eles são criteriosos. Tem que ser tudo no horário certinho. Você acredita, se passasse um minuto assim, ó, ele ficava bravo. Ele levantava lá no meio do culto e mandava, chega, vambora. Então, eles têm assim eles têm alguns critérios que realmente a gente precisa se preparar. Essa inclusão da igreja ela é necessária. Às vezes, um exemplo é como é que fala? Esse que faz o gesto. A Libras. Isso. Se entra uma pessoa... Tem que ter alguém que fala Libras. Na igreja tem que ter. Alguém que fala Libras, alguém que entende, né? E também sabe lidar. É necessário, porque a igreja é pública. Então a gente não sabe, né? A pessoa que vai entrar lá, a gente não sabe. E o que você falou, a pessoa vai porque ela está precisando, necessitando
de algo, de uma palavra, e ela vai porque ela sabe que ela não vai voltar da mesma forma para a sua casa. Irmãos, nós já está chegando já no final. Foi uma alegria, os irmãos que esteve conosco, os irmãos que esteve aí conosco até agora, que bênção, os irmãos aí. Glória a Deus. Glória a Deus. As considerações finais aí do nosso irmão Carlos Serafim. Irmão Carlos Serafim, Deus abençoe. É uma honra receber e vai ser, não é só a primeira vez, vai ser de várias, hein? Amém. Em nome do Senhor Jesus, hoje nós falamos alguns desafios da juventude, mas nós vamos falar de mais coisas, tem temas, ó. A lição está falando sobre a ideologia de gênero. Olha só, é polêmico. Então, os jovens estão aí sujeitos a tantas coisas. O meu filho tem 11 anos. Ele foi massacrado pelas meninas da classe dele. Meu Deus. Porque ele mostrou o áudio para mim. Elas discutindo sobre essa nova lei da misoginia, como é que é? Difícil falar. E aí as meninas no grupo da aula deles lá, elas começaram a falar que os homens é machista, que os homens é isso, que os homens... E ele foi se defender. Pra quê? Acabaram com ele, cancelaram ele. Mas ele chorou, minha filha teve que intervir. Ou seja, 11 anos, você acredita? Dentro da classe de aula, 11 anos já começa a menina falando, a menina lá falando, porque tantas mulheres são mortas por dia, tal. A menina acabou com ele. E ele, pai, tá acontecendo uma coisa muito séria comigo. Tal, tadinho. E todos os outros meninos deixou ele sozinho. E aí, olha só, eu falei, olha, era pra você estar brincando. Não é pra você estar discutindo ideologia de gênero. 11 anos de idade, você acredita? Então, a coisa tá complicada, né? Ele é muito inteligente, muito esperto. Ele é muito mesmo. Mas é o mundo que a gente está vivendo. Considerações finais aí, nosso amado irmão. Pode. Querido, quero aqui agradecer ao pastor Jeremias pelo convite, pela oportunidade, esse trabalho incrível que está sendo realizado por ele, pelo pastor Alexandre também. Também, pastor Alexandre está lá. Minha esposa também. Que Deus realmente possa, através desse canal, dessa página, abençoar vidas, e vidas possam, através da live, serem tocadas, almas possam vir para Cristo, e que Deus possa verdadeiramente abençoar a vida de cada um que esteve conosco aqui nessa live, aqueles que vão ouvir ainda, tá? É o meu desejo do fundo do meu coração. Muito obrigado, pastor Jeremias. Amém. Glória Foi a Deus. uma alegria, uma honra imensa. Voltaremos mais vezes, irmão, porque o tema é longo, tem vários assuntos, vários pontos, mas amanhã eu trabalho também, né, irmãos? Vamos descansar. Tem 2 crianças em casa lá. E deixou a congregação em casa. Deixei a congregação em casa para dar uma escapadinha. Glória a Deus. Mas foi muito bom estar aqui com vocês. Deus abençoe. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, essa live vai estar no YouTube e peço para os irmãos ir lá acompanhar no YouTube. Peço para os irmãos também inscrever, porque o intuito é crescimento e levar a palavra de Deus. E vai ser uma bênção, uma alegria, viu? E o nosso irmão Carlos Serafim, a agenda dele ali, ele conseguiu ali colocar um espacinho para estar conosco. E eu creio que ele vai vir mais vezes, porque foi uma bênção. Os irmãos que esteve conosco, um grande abraço. Nosso irmão Alexandre está se recuperando. Essa semana ele não vai poder estar conosco, mas a semana que vem, nosso irmão Alexandre Silva vai estar aqui também conosco, aqui na nossa live abençoada. Daniel, Deus abençoe. Meu amigo de trabalho, Daniel. Geni Poça, Deus abençoe, irmã. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus a cada um que esteve conosco aí. E nós vamos estar orando aí pela tua vida e agradecendo aí a minha esposa que está ali também nos acompanhando. E Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vou estar orando aí pela tua vida. Vamos orar? Vamos orar. Agradecer? Senhor nosso Deus, amado, Jesus, soberano Pai. Obrigado. Graças te damos por esta oportunidade. Estamos aqui, Senhor. Coloca as tuas mãos sobre cada um que esteve conosco, cada casa lá, cada família que acompanhou. Cubra com o teu sangue.
Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nos guarda, nos proteja do mal, dos perigos e que nos dá uma noite abençoada, é que eu te peço. Amém. Glória Amém. a Deus. Francisco, boa noite. Deus abençoe. Um abraço, Aleluia. Chicão. Deus abençoe. Até mais, irmãos. Tchau, tchau.